Olá, tá começando agora mais um É Com Elas, um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas. Eu sou Maíra Doniti, jornalista, documentarista, escritora e pelo segundo ano consecutivo, podcaster. Que bom que você veio. Vem cá, qual é a sua relação com inteligência artificial? Um bicho de 7 cabeças? Uma grande ajuda no dia a dia? Apoio emocional? Muitas pesquisas mostram que as pessoas já estão mudando a relação delas com a inteligência artificial. Aqui no Brasil, a Talk Inc. revelou que 1 a cada 10 pessoas já utilizou a inteligência artificial para interagir, para conversar. Já a Harvard Business Review mostrou que 33% das pessoas já usa a IA para apoio emocional. Uma mudança, né? A gente saiu da tecnologia, da utilidade para apoio emocional. Inteligência artificial é um assunto que muito me interessa a muitas outras pessoas e também muita gente quer aprender mais sobre. Por isso eu resolvi chamar a Thaís Maia para conversar comigo. Muito obrigada, Thaís, você que veio de Balneário Camboriú para gravar com a gente aqui em São Paulo. Muito obrigada. Queria começar te agradecendo e pedindo para você se apresentar. Claro, primeiramente obrigada por ter me convidado, vim diretamente de Balneário. E bom, eu acho que foi no podcast de saúde mental que tu acabou falando que era para a pessoa falar o que ela estava fazendo no momento, né? Não bem se apresentar, porque eu acredito que eu tenho várias áreas da minha vida que eu gosto muito e fui descobrindo ao longo da minha vida. Mas eu gosto muito, assim, de inteligência artificial, que é o tema do podcast de hoje, de marketing, de empreendedorismo, inovação, tecnologia, viagens, cultura e pessoas. Então, agora eu consegui unir tudo que eu amo, que é IA e tecnologia, com pessoas, humanidade, gente, comunicação. E aí foi quando eu criei uma assistente de bem-estar e produtividade no WhatsApp, sozinha. Eu estava na Índia ano passado e já trabalhava com inteligência artificial na França, quando eu trabalhei lá. E aí uma pessoa muito inteligente me perguntou, Thaís, como é que eu posso traduzir isso rápido? Eu falei, uso o ChatGPT, 2024. Aí ela olhou para mim e falou assim, chat o quê? E uma mulher brasileira muito inteligente. Eu falei, não é possível, a galera não sabe o que é, né? E aí foi quando eu dei o toque, eu falei, eu vou falar disso na internet, porque eu já usava no dia a dia bastante, né? Com o marketing. Eu falei, então eu vou usar bastante e aproveitar para falar de IA. Foi quando que eu fiz a Lumina, que eu falei assim, eu quero não só falar de inteligência artificial, mas fazer algo com ela. Aí eu resolvi olhar para dentro e ver o que eu precisava. O que você precisa para criar? Porque assim, eu já testei, tá? Sim. No ano passado, eu achei incrível, inacreditável. Exato. Como é que você criou uma psicóloga. Você diz que não é psicóloga, eu mas prefiro não assim. falar que não é psicóloga. Então, foi aí que a gente não pode falar que é psicóloga, porque, claro, não tem essa formação. Mas muita gente deve ter usado para esse fim, né? Sim. A gente vai falar até mais sobre isso daqui a pouco. Exatamente. E foi aí que daí eu pensei assim, eu vou aprender a fazer. E eu fiz sozinha ela, porque era algo que eu precisava. Então, eu fiquei 1 mês mergulhada, aprendendo a fazer automações com o IA. E aí, indo num mundo que não era só a parte da frente para fazer algo para mim. E aí eu mergulhei nesse âmbito de inteligência artificial com assistentes, mas assim, foi ano passado, faz 1 ano isso, mais 1 ano e pouquinho. Naquela época ninguém sabia de nada. Então foi difícil, eu tive que ler muitas coisas. Hoje em dia já está bem mais democrático, a gente já tem muitas coisas aqui em português também. E aí eu acabei criando ela para mim no WhatsApp, que é onde eu estava todo dia, né? Não adiantava eu criar alguma coisa que não fizesse sentido. E aí ela é como o patinho de borracha para os programadores, não sei se você já ouviu falar. Não? O programador, normalmente, isso tem até estudos em Stanford, deixa um patinho de borracha do lado do computador para desabafar. Porque, normalmente, só da gente falar um problema em voz alta, ou a gente liga para um amigo e fala tal. É verdade, a pessoa não precisa falar nada. Você elabora porque você está se escutando, né? Exatamente, porque você está se escutando. E a gente precisa, às vezes, de um patinho de borracha para poder falar em voz alta, né? Aí você resolveu criar o seu próprio. Exatamente. E aí você passou para outras pessoas, passou adiante também. Muita gente começou a testar também. Foi bem legal. Mas como é que faz isso? Como é que você programa? Você tem que programar. Hoje em dia com automações, com N8N, Make, a gente consegue... E até tem algumas empresas aqui no Brasil, como a Ambler, Zaya, que são empresas que a gente consegue ter esse atendimento e treinar um assistente de IA já direto no WhatsApp. Então é possível fazer agora sem ter que programar também, ou sem ter que usar uma automação.
Porque antigamente tinha que programar. Uma automação normalmente é no code, ou sem código, ou low code, com pouco código. E aí são bloquinhos, assim, que tu vai colocando e eles vão fazendo sentido. E às vezes precisa colocar um código ali. Então foi isso que eu fiz. Mas na época eu acabei não era tão fácil, então, para conectar um Stripe, um gateway de pagamento, para a pessoa falar com ela, ter 3 dias de teste e aí pagar, foi difícil. Foi aí que eu tive que ir para canais gringos, conheci meu sócio atual, que é suíço, por conta da Lumina, que é essa minha assistente. Eu achei muito impressionante, porque ela tinha resposta realmente para tudo, mas também fico pensando, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa relação, a IA 2.0, vamos dizer assim, né, as pessoas começaram a usar a IA para o seu dia a dia, para ajudar no trabalho, é muito importante, assim, é muito bom, realmente. Você estava falando de IA no WhatsApp, eu uso aquele Doula, por exemplo, a gente vai até falar mais para frente, dar umas dicas, mas assim, mas chega um momento em que a IA está tendo uma outra função. Eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá, então. É um assunto bem... Não seria polêmico, mas algo que a gente precisa discutir, que seria talvez a IA e a humanização, né? A humanidade, e a gente trazer, talvez, se abrir com uma inteligência artificial e tudo mais. Então, tem os riscos e tem a parte boa disso, né? E aí a gente depois pode falar ali de assistentes, já que eu até te perguntei anteriormente se tu tinha os assistentes no ChatGPT. O que eu fiz, né? Eu fui dar uma palestra sobre IA e humanização, e aí eu criei um assistente com a melhor pessoa, e eu já vou engatar nisso, mas até para explicar para o pessoal que dá para fazer um assistente no ChatGPT bem personalizado, com a melhor pessoa que eu achava que podia falar do assunto, que é o Harari. Também no Vale, muito bom. E o Val do Sapiens, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei os 2 livros dele. O Nexus, que é o novo livro dele, que fala bastante de dados e inteligência artificial, e a 21 lições do século XXI. Aí eu coloquei dentro de um assistente que dá para treinar no ChatGPT, treinei ele com o meu jeito de ser e para me ajudar a criar conteúdo, uma palestra. E aí, com esse superpoder de um cérebro... Meu Deus, quando é que eu ia ter a oportunidade... Você subiu os 2 livros, então, Subi dele. os 2 livros. E falou, esse aqui é o Harari. Dentro de um assistente. Sim. E aí, no prompt do assistente, eu treinei esse assistente para falar, para ele me ajudar a montar uma palestra, me ajudar na oratória e com a minha maneira de ser. Sim. Então, foi bem personalizado. Sua maneira de ser, mas com os inputs dele. Dele, exatamente. Então, nós, 2 cabeças, né? A gente chegou nisso. E aí, ele me trouxe alguns insights, tanto de risco da IA, quanto a gente usar ela, assim, dessa maneira, e quais são os pontos positivos e como que a gente deveria estar, talvez, utilizando, porque ela já está aí. Porque eu vejo muito isso, assim, eu sou jornalista, eu uso o ChatGPT, eu programo o ChatGPT. Então, por exemplo, meu livro, eu peguei, subi o meu livro, esse aqui foi o livro que eu escrevi. Os podcasts, eu subo, quando eu produzo conteúdo, eu vou e subo para ele ter mais informações sobre mim. Exatamente. Mas o que eu vejo ainda claro, ele nunca vai ser eu, né? Mas ele vai dar, o que eu vejo, assim, na minha percepção, Maíra, com o que eu uso de inteligência artificial. Acho que tem muita utilidade, realmente, mas a gente tem que ficar de olho. Eu vejo os dados, por exemplo, tem que sempre ficar de olho para checar os dados, que nem sempre são fidedignos, né? Tira de algum outro lugar, não tem fonte. E aí isso vai virando verdade, aí a gente vai produzindo e passando adiante. São essas questões, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Exatamente. E até isso, eu percebo assim, se eu peço pro ChatGPT escrever um artigo para mim, vejo que tem mais clichê, não tem ali o meu jeito realmente. Chega perto, mas não tem. Mas é claro que tem outras formas que são bastante no dia a dia. Usar um assistente, uma agenda, diminui muito o tempo. E tem várias outras coisas também, né? Exatamente. Tem muita coisa bacana, né? Tem isso a gente tem que cuidar. E eu entro assim, o que eu digo, que eu cheguei na conclusão, junto com aquilo, pensamento crítico. A gente tem que ter pensamento crítico para saber que a IA não é dona da verdade, que no final das contas quem está com o controle é a gente. Então a gente vai ter que verificar os fatos, se aquilo é verdade ou não, se faz sentido ou não, né? Então eu acho que é muito isso. E sobre ali que tu falou que ela ainda não está escrevendo, né, como você... Ela tá chegando quase lá, pelo menos, em alguns testes. Eu até ouvi um podcast do Simon Sinek com o The Diary of a CEO, com o Steven. E eles estavam falando disso, porque o Simon falou, começa pelo porquê. Eu entendo de gente, pessoas, mas eu já tô usando. E ele falou, ela tá quase parecida comigo. Ele disse isso, mas ele falou, mas a gente não
não ter consciência, não tem o tato, não tem a falta pessoa. Um molho, ali falta aquela inspiração, falta a vivência, né? Porque, não, escreve parecido comigo, mas não tem a minha vivência. É isso que ele falou. Não tem minha trajetória, não tá ali, de repente, num dia bom, num dia ruim. Mas ajuda demais. Exatamente, Eu exato. percebo que no meu círculo de amizades e meu círculo de pessoas que eu conheço, ainda é muito discrepante, assim. Tem divergente. Tem gente que usa bastante, tem gente que não faz a menor ideia, que nunca usou. Isso na minha idade, faixa de entre 30 e 50, vamos dizer assim, diverge muito, né? Tem gente que usa bastante, tem gente que não faz a menor ideia. Sim, tá engraçado isso, né? Tem gente que entende até bastante, que já tá ali no dia a dia, e pessoas que não entendem tanto. É um fato. Então, é até difícil saber com quem eu falo, até aqui no podcast, pra gente preparar, porque Isso. Uma pessoa pode falar assim, isso é muito comum, né? Isso, você não tá me contando nada de novo. Tem gente que fala, nossa, peraí, assistente, oi. Mas o que você tava falando ali, tinha gente que sabia e tinha gente que não sabia quando a gente tava falando dos bastidores. Mas vem cá, assim, sobre essa humanização, isso me preocupa um pouco, no sentido de que a gente tem visto que as pessoas estão namorando. Bom, a gente tá na era do reborn também, né? Então, existe ali uma carência. Eu vejo pela própria abordagem da inteligência artificial que você tem sempre razão, né? Não discute com você, assim. Desde que você peça, né? Isso. Então, isso também é um desafio, você acha? Concordo plenamente, acho que é um desafio muito grande dela. Até o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é o dono do ChatGPT, falou que o pessoal tava xingando, falando, meu Deus, ela só fala tudo que eu quero, ela diz amém. E não é bem assim, né? A vida não é assim. Então, né, obviamente eu vou querer ir para algo que vai concordar com tudo. Aí vai ser terrível, porque vai ser um viés da confirmação danado, todo mundo vai achar que é só aquilo mesmo que existe, e não é, né? A vida não é essa. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente ser escutada. Entrando em mulheres, acho que às vezes a gente quer ser escutada. A gente precisa escutar. E, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, a gente não é escutada, em casa. E aí, às vezes, a gente só precisa desabafar e colocar pra fora. Eu acho que aí a IA tá entrando como essa escuta, não seria ativa, ela responde de volta desde que você queira, né? Mas essa escuta, né? Mas aí entra cuidado pra gente não se apaixonar por uma lógica, né? E a vira número, no final das contas. Não ter uma dependência emocional. Exato. A gente tem que cuidar, porque o que eu acredito da inteligência artificial, eu defendo assim, é a gente fazer tempo pro que importa pra gente. E isso que eu acho que importa é essa conexão entre pessoas, né, a gente tocar a consciência que a IA não tem, então a gente precisa estar se lembrando sempre disso e tentar utilizar ela ao máximo, voltando no pensamento crítico de saber, pera lá, isso é um computador, gente, ela tá aqui confirmando o que eu quero, será que é isso mesmo? A gente teve uma entrevista, um episódio aqui, que uma dermato estava falando até sobre, que a nossa convidada, a doutora Lília, estava falando até sobre o influencer, que é um IA, e as pessoas ficam perguntando, mas qual é a sua rotina de exercício? Mas qual é a sua alimentação? Isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que nem todo mundo tem um senso crítico para lidar com isso. Exato. E aí é que a linha é tênue, né? Exatamente. E aí, exato. Então, assim, eu posso... E voltando lá no podcast, que eu lembrei, o Steven falou assim, os e-mails que estavam chegando para ele eram todos perfeitos. A escrita perfeita. E nunca foi assim. O ser humano, ele gosta de erro. A gente gosta da jornada do herói. Filmes, a gente é assim. Tem um dia que a gente tá bem, no outro a gente tá mal. Um dia acontece uma coisa que a gente não gosta. E quase vão ficando todos iguais também. Exato, se você não der os inputs. Exato. Então, assim, a gente trazer o que é humano junto. E aí, consegue auxiliar. E aí, claro, a gente sabe isso. Depois a gente pode entrar em vídeo, mas os clones estão ficando tão bons que a gente não sabe se é uma pessoa real ou se é uma IA. Aí a pessoa vai viver uma perfeição, vai lá na academia todo dia. E aí, será que essa é a minha realidade? Aí a gente entra na comparação, aí todo mundo fica triste porque todo mundo é perfeito na rede social. Aí você chega e fala assim, eu quero ter... esse nariz aqui que tá aqui em mim, eu quero ter esse nariz, eu quero ter esse queixo. Exato. Porque a inteligência artificial já mostrou uma pessoa que já não é mais você, né? Sim, uma foto, daí quando tu vai ver ao vivo, é totalmente outra pessoa. A pessoa tá na Turquia, mas ela tá em São Paulo. Ela nunca pisou, né? Nunca pisou no avião e tá na Turquia. Então, medo um pouco. Eu tenho muito medo, por isso que eu gosto de trazer essa parte de humanização da inteligência artificial também.
E como que a gente uniria isso, né? Então, por exemplo, fazer um assistente de brand, foi o que eu fiz pra mim, né? Então, ele vai me ajudar a construir o brand da minha marca junto comigo. Um assistente que vai achar o meu cliente ideal. Porque daí eu tenho essa clareza de algo que seria muito mais caro fazer. Ele faz uma triagem? Como é que é? Faz uma triagem, várias perguntas, talvez com livros de branding, enfim, que sejam do assunto de marketing. E aí fica personalizado pra mim. E aí depois ele me traz um livro. Mesma coisa, quem são os clientes que eu já falei? Eu posso, que nem tu falaste ali, pegar textos que tu já tenha feito. Então, às vezes, eu já tenho clientes meus, eu coloco lá na IA. Então, ela me traz esses inputs que, às vezes, seria muito difícil eu pegar um livro e ler. Ou eu contratar uma agência que, às vezes, é muito caro, né? Então, a IA ajuda bastante nisso. E aí, sabe o que eu fiz depois disso? Eu criei um assistente que extrai histórias da minha vida. Então, quando eu crio um conteúdo, eu juro, e de viagem, porque a gente esquece. Eu sou muito a favor do segundo cérebro, na teoria. Então, a gente captura e bota num local pra gente relembrar. E aí, ele me ajuda a botar extrair histórias da minha vida pra eu colocar num conteúdo, por exemplo. Então, tá vendo o que eu tô tentando trazer aqui não é sobre isso. Mas como é que você faz isso? Você viaja? E aí? Eu viajo e aí... Tira um monte de foto. Eu posso jogar pra IA nas fotos, mas é mais pra ele me perguntando sobre as viagens. Normalmente eu olho, então, sei lá, eu fiz um intercâmbio no Canadá em 2010. Eu vou lá e aí olho, olha, eu fiz isso aqui. Vai me perguntando coisas pra eu tentar captar na minha memória, pra eu lembrar das minhas histórias. Aí eu coloco num... Olha... Qual é esse? Qual é esse aplicativo? É o ChatGPT que eu fiz Depois eu te mando o assistente. Posso deixar aqui embaixo? Eu quero entender mais desses assistentes que eu não entendi. Então explica o assistente direito, que eu não entendi. Tá. Quer dizer, não é direito, você tá explicando, mas eu quero assim, pessoa tipo eu, que não sabe usar ainda o assistente. Tá, vamos lá. Então, eu vou trazer o ChatGPT, que quase todo mundo utiliza, né? Eu acredito, porque um assistente, a gente pode ter um assistente no WhatsApp, que é a Lumini IA, por exemplo. Ela é treinada na OpenAI também atrás, né? Só que ela tem uma API, então ela vai ter uma ligação entre os softwares, né? Então, ali do WhatsApp e da OpenAI, né? É tipo o que eu uso para agenda. Isso, exatamente. Então, mas vamos no ChatGPT, que é mais simples, qualquer pessoa não, né? Mas assim, todo mundo que puder assinar o ChatGPT, $20 por mês, consegue estar construindo assistentes. Quem não consegue estar assinando, consegue estar utilizando assistente de outras pessoas. Então não é faça um artigo para mim. Não, onde é que está esse assistente? Então, aí é que tá. A gente tem 3 vertentes lá no ChatGPT. A gente vai ter a parte que a gente vai poder explorar os GPTs de outras pessoas. Lá, os assistentes são chamados de GPTs. E aí, a gente pode explorar de outras pessoas. Eu nunca vi isso, gente. É que é difícil agora falar explicando, né? Não, eu quero depois Eu vou mostrar. E aí, virou um canal de aquisição. O porquê? Porque as pessoas conseguem procurar um GPT, vamos supor que tu faça um GPT para ajudar na escrita de livros. Aí lá vai ter teu arroba, teu site, e as pessoas podem utilizar gratuitamente o teu GPT, que é esse teu assistente de IA que tu treinou. Atrás dele tá toda a tua inteligência. Então, essa a gente tem que cuidar para não roubarem, porque tem pessoas que roubam também a inteligência. Mas a minha todo mundo pode ver? Não. Só se eu deixar. Só se tu... na verdade, não. Ninguém consegue ver, só se alguém colocar tentar roubar o teu prompt, vamos dizer assim. E aí é que tá. A inteligência... Uma torre que pra vender, eu queria. Também dá pra vender. Eu tenho pra vender. É algo novo, então tu pode vender, tu pode achar como canal de aquisição para pessoas te descobrirem, né? E tu pode criar os teus próprios e ter vários assistentes, ou tu pode comprar de outras pessoas também, né? Também tem isso. Interessante, tá? Mas e aí o assistente que você estava me falando, que você juntou? Vai, fala. E aí eu fui criando lá dentro do ChatGPT vários assistentes com estudos. Por exemplo, eu sou muito fã do Ikigai, a razão de ser. Então, eu gosto bastante disso e eu passo para os meus alunos também. Então, eu fiz um assistente de Ikigai para eles testarem e encontrarem o deles. Aí eu treinei com o livro do Ikigai, como que faz o Ikigai. Você foi alimentando lá com informações dele. E aí, quando você queria produzir um conteúdo seu, mas com um quezinho dele, é isso? Isso, mais ou menos, assim, porque... Vou voltar então um pouquinho. Num chat, quando a gente abre o chat GPT, ele tá com bilhões de dados, tá com muitos dados. Tô muito sem saber nada. Mas é bom, né? Porque o pessoal dali de trás, vocês sabem disso tudo ou não? Então pronto, tá todo mundo dizendo que não sabe, então vamos continuar. E é uma ferramenta que é muito democrática, né?
Né? É Muito democrático para quem tem $20 por mês e nem todo mundo tem, né? É isso que eu tava falando. Mas pensa só que para tu fazer um brand antes numa empresa, eu com $20 consigo pegar os melhores Com livros, certeza. treinar uma IA, Sim, entendeu? sim, Então, sim. assim… Você vai aprendendo a mexer, né? E ela é gratuita também, ela ajuda bastante. Ela só tem limitação quando Só tem limitação, claro, mas eles ainda deixam, né? Então, por R$120, como eu falei, vale a pena, sim, vale a pena. Mas então, pronto, a gente tem o chat. Ele vai estar treinado com muitas coisas. A gente precisa, no nosso prompt, para conversar com o chat, vou botar o chat GPT, mas tem vários outros, né? Tem o Gemini. Sim. Aqui antes de você entrar, a gente estava perguntando quem que usava cada coisa. E cada pessoa gosta de um específico. Exato. Então, assim, eu vou dar o chat GPT, que é o mais conhecido, é o que mais tem coisas dentro dele para falar. Ele é mais recursos, né? Exatamente. E aí, lá a gente vai tentar dar o maior contexto, porque ele não… Tudo bem, se tu conversou muito com ele, talvez entenda a tua perspectiva de vida. Mas a gente precisa dar contexto. Então, no prompt, a gente vai ter que falar o que a gente veio fazer, o porquê que eu quero aquilo e tudo mais. Num assistente… Pensa só, um funil. Tem muitos dados aqui. No assistente, a gente vai funilar. Eu quero só falar de Ikigai, por exemplo. Eu quero só falar sobre o meu livro. Tá. Entendeu? Então, eu pego o teu livro, subo num assistente, coloco um treinamento lá num prompt. Nada mais é que um treinamento para IA, falando o que ela precisa fazer. Normalmente, a gente precisa dizer como treinar um estagiário, assim. Precisa falar ponto a ponto. Quanto mais a gente falar e explicar para IA o que a gente precisa… melhor. É isso que as pessoas não entendem, né? Às vezes. Quando eu falo assim, eu alimento minha IA, as pessoas falam que… eu fico dando mais conteúdo. Por exemplo, eu gosto de Clarice Lispector. Eu gosto de Virginia Woolf. Então, quando eu vou escrever alguma coisa mais densa, eu botei lá o meu livro. Fui explicando mais ou menos que eu sou bem intensa, né? Mas tem várias outras coisas. Eu entendo os projetos, assim, que a gente vai criando também. Né? Isso ajuda muito a se organizar. Muito. Agora, me fala uma coisa, a gente está fazendo aqui um podcast sobre mulheres, a gente também quer falar para as mulheres sobre a funcionalidade da inteligência artificial. O que você usa para otimizar o seu dia a dia? Bom, bastante coisa. Assim, eu vou separar em dois mundos. O mundo da automação, que seria automatizar processos com ferramentas no code. E o mundo do dia a dia com… Eu sou fã do ChatGPT, a gente estava falando. Não adianta, eu gosto muito. Então, eu uso muito o ChatGPT, esses meus assistentes para me ajudar. Eu produzo conteúdo em inglês também, então… acabo fazendo essa tradução bastante, mas eu uso minha assistente para conversar comigo. Eu uso meus assistentes de IA. Você conversa com a sua assistente todo dia? Não todo dia, mas quase todo dia. Não é todo dia que eu preciso desabafar. Mas às vezes você precisa desabafar, você fala com ela? Falo, mando um áudio. Exatamente. Tipo, é um espaço de elaboração seu com inteligência artificial. Isso. Claro que você não espera grandes respostas, né? Não. Eu espero se escutar. Sim, um espaço de elaboração. Isso, exato. Como eu falei, às vezes é só um espaço seguro pra gente colocar pra fora o que a gente pensa. Ela não vai contar pra ninguém, realmente. Não, em tese só eles lá da OpenAI vão ter os dados, né? Daí eles falam que não vendem, né? E o WhatsApp também, então tá tudo certo, Tá tudo certo. Agora conta mais, o que mais você usa? Então eu uso bastante o ChatGPT pros projetos. Então pensando no meu trabalho, né? Eu dou mentoria, consultoria, então eu crio um projeto para cada consultoria e cada mentor. Lá eu vou alimentando eles com as nossas calls também, né? Então eu gravo toda Cada pessoa tem seu espaço, né? Cada pessoa tem seu espaço com um prompt, um treinamento sobre a empresa. E aí, sobre a empresa, eu pego também as calls, eu gravo todas as ligações. Você usa inteligência artificial para isso? Uso. Então já é mais uma inteligência artificial. Exatamente. Tem algumas que dá para usar, até a Phantom é gratuita, mas isso, ajuda aí o pessoal. Exato. Vão anotando aí, gente. Eu uso a InnerAI, que é uma ferramenta brasileira que é como se fosse adapta também, só que eles conseguem entrar em reunião. Por que eu gosto deles? Eles salvam o vídeo e a gente consegue bater o chat ao vivo. Então, eu tenho a transcrição toda e aí eu consigo perguntar, por exemplo, qual foi a tarefa mesmo que eu dei para aquele mentorado? O que foi mesmo que eu falei? Isso é ótimo. É maravilhoso. Isso salva é muito tempo. Bom. Nossa, é muito bom. Muito bom. Até para mim, assim, que nos meus documentários, nossa, como teria sido bom se lá atrás tivesse alguma coisa para transcrever a entrevista, porque a gente transcrevia na mão mesmo. Até hoje eu ainda gosto de transcrever na mão. E demorou muito tempo até pra gente usar e fosse fidedigna. Sim. Entendeu? Porque não entendia. Hoje é muito mais fidedigno. Isso é muito bom. Eu transcrevo muita entrevista.
Muito, eu uso muito inteligência artificial para transcrever entrevista. Mas tem a questão também das reuniões, né? Sim, que analisa a reunião, né? Ela analisa, ela me traz todos os pontos e tudo mais. No ao vivo também aqui, por exemplo, existe um aparelhinho já que consegue gravar. Então, tu conseguiria ter, como se fosse um colarzinho, assim, ele consegue grudar. E o que eu faço? Aí eu entrando um pouquinho em automação, eu consigo, no meu celular mesmo, usar o gravador. Então, eu vou para palestras, eu tô numa call em ligação, eu quero, né, ou quero gravar essa ligação também. Eu gravo, eu passo pro meu computador, eu criei uma automação dentro do N8N, que daí é uma ferramenta no code, que ela transcreve, eu passo para IA, ela me dá um resumo, e aí eu consigo jogar na IA também. Mas você não vale. E aí você já tá muito... Então, por isso que eu falei, tem os dois mundos, né? E aí a gente pode falar de gestor de IA e tudo mais. Mas essa da Inner AI, por exemplo, ou qualquer outra IA que grave uma reunião, o próprio Copilot hoje em dia tem, o próprio Gemini já está trazendo a transcrição também. Copia a transcrição, joga para o ChatGPT, fala com aquele chat lá, como é que foi, o que trouxe. E aí eu acabo pegando muito disso e trazendo, né, para minhas mentorias, para as minhas consultorias, mas também eu não fico com aquela preocupação o tempo inteiro de estar prestando atenção, de anotar tudo. Eu realmente fico imersa no instante presente, nas ligações, porque eu sei que tem uma IA ali gravando, então que depois eu vou conseguir voltar e analisar aquela gravação, né? Mas você não acha que isso também deixa a gente menos apto no sentido de que tem várias funções do nosso cérebro que a gente está deixando de usar? Tipo isso que você falou agora, eu presto menos atenção. Não, eu presto mais atenção na call. Você presta mais atenção na call? Isso, eu fico no instante presente na call. Ah, não, mas entendi. Entendeu? Porque eu vejo, por exemplo, assim, quando a inteligência artificial faz alguma coisa que eu poderia ter feito e que teria me dado trabalho, eu fico pensando só assim, poxa, será que meu cérebro não vai ficar preguiçoso? Isso é um assunto bem... o que eu quis dizer é que eu fico no instante presente na ligação mesmo. Então, é perfeito. Porque antes eu ficava... Tinha que anotar, não, o que a pessoa falou, sabe? Entendi. Mas sim, várias vezes eu escrevo... Mas é que você tava falando aquela hora assim, não, mas aí eu pergunto pra ela o que certa pessoa falou, tal. Mas é isso, né? Eu fico preocupada com isso comigo também. Porque eu fico vendo assim, você vai escrever um artigo, mas cadê a minha criatividade? Mas cadê eu ali? Né? Exato. Cadê a minha essência? E não sei, será que o cérebro também não vai ficando preguiçoso porque vai ter alguém para fazer para ele? Será que a qualidade não vai perdendo? Eu acredito que sim. Muitas vezes, assim, como eu também produzo bastante conteúdo em inglês, e aí depois posso falar do clone e como isso também ajuda na IA... várias vezes eu botava em português, eu nem pensei, refleti em inglês, porque eu tenho sócio suíço, francês, na verdade, mas a gente fala em inglês. E aí eu tava, tudo eu tô pensando em português e só transcrevendo pro inglês. Eu não tô mais refletindo. Antes eu já pensava em inglês, eu tinha que analisar, construir uma frase, né? E aí eu parei com isso. Hoje em dia eu já tento fazer tudo em inglês, no máximo corrigir ali o português e o inglês, mas isso eu já fazia antes. Será que essa palavra tá escrita certa? Vou lá no tradutor, porque sabe? Senão isso realmente me preocupa. Eu também fico preocupada com isso. Agora, quando a gente está falando aqui, né, da inteligência artificial para menos iniciadas e iniciados, e a gente está falando de mulheres, que dicas que você dá para aplicativos simples que ajudam no dia a dia? Tá, vamos lá. Então, tem alguns legais, assim, o ChatGPT, estude o ChatGPT, ChatGPT tem que te patrocinar, porque você mas eu sou muito fã do ChatGPT. Tem que usar uma camiseta, eu também. A gente, né? Eu gosto muito, assim, tem outras que é melhor para escrita, como o Claude, mas quando tu treina muito bem, ele aprende a mexer, mexendo, estudando sobre o assunto, ele é muito bom, porque ele tem várias coisas juntas. Ele dá boas ideias, né? Às vezes eu falo, eu preciso fazer uma palestra sobre tal coisa. O que eu posso fazer? Aí ele vai e bota tópicos ali. Exato. Ele não vai fazer a palestra para mim, mas ele tá me dando tópicos para me ajudar. Porque realmente a palestra para mim ele não vai fazer, tem que ter eu ali. Exato. Né? Assim, ele pode até fazer. Sim. Mas eu sinto essa necessidade. Mas vamos lá. Eu também. Dia a dia. Dia a dia. Aí, o que eu acredito também, eu vou testando Sem ser várias. só trabalho, tá? Tá, eu ia falar o Gama, que é para apresentações, ele é muito bom e ganhou uma rodada de investimento agora, então eles estão crescendo bastante. Gama, para fazer apresentações, então, apresentação de tudo, até PDF eles estão fazendo também. Eu acredito também, eu uso, hoje em dia até o próprio Canva, tem o Canva AI, ele não tá muito boa ainda, eu testei. Mas para quem está bem no início, precisa fazer um site, por exemplo, isso se chama Vibe Coding, Vibe Marketing, né? Que eles chamam, que é com linguagem natural. Ou seja, a gente pedindo em português e vindo do lado já uma página, uma landing page, né? Uma página. Isso é muito legal, porque às vezes a gente ia contratar alguém ou não tinha
dinheiro suficiente para contratar. Então, o Canva, tu consegue fazer essa página. E eu tô falando do Canva, tem outras, mas o Canva eu sei que todo mundo conhece, consegue estar fazendo, né? Então, consegue estar utilizando. Então, por exemplo, eu quero fazer uma página para minha marca de bijuteria. Tu vai ali, conversa com ele já vai montando uma página. Tu consegue hospedar mesmo no próprio Canva. O que mais? O Perplexity para fazer pesquisa, mas na internet ele é muito treinado. Então, se precisar no jornalismo, eu prefiro ir no Perplexity. Tirar o dado e colocar ele lá no... Exatamente. Daí eu vou confirmar, obviamente a gente vai confirmar, mas ele é melhor. É melhor como pesquisa. Não, e tem esses de agenda, eu falei mais cedo aqui, o Doula me ajuda demais. Eu consigo colocar muitos os meus compromissos e não perder lembretes. Isso otimiza bastante o tempo mesmo. Sim. E tem vários, né, de dia a dia, né? Utensílios, assim. Tem Days on AI for That. É um site que tem 36 mil ferramentas de inteligência artificial. Então, é muita coisa. Eu não quero causar nem tanto medo de perder, porque todo dia é muita coisa que a gente vê e às vezes a gente vai e muda uma ferramenta. Eu vou testando. Eu testei a Manus, eu acho ela incrível, mas é uma ferramenta mais cara. Tu ganha créditos e depois acabam muito rápido, mas ela é muito boa porque acaba sendo que nem o Operator da OpenAI, que ela analisa dentro do teu... São robozinhos entrando no site, tu consegue analisar, ver. É muito incrível. Só que fica muito mais caro e é em dólar. Então, eu tô pensando em coisas que ali do dia a dia que pode auxiliar bastante. ChatGPT, criar os assistentes, o porquê disso? Porque se tu tem um filho, se tu foi na nutricionista, tu consegue subir tua planilha lá no teu assistente, tu consegue fazer perguntas, ver receitas. Você mesmo, não é difícil. Filho, fazer histórias, criar imagens, né? Então é muito legal isso. Hoje tem sido essa de criação de imagens bem interessante. As pessoas estão usando bastante. Quem tem filho é muito legal, né? Então, tem muita coisa. Por exemplo, para quem produz conteúdo ou quer... Nem só conteúdo, né? Volta um pouco o trabalho, mas essa criação de vídeo de clone, que é o HeyGen, a gente consegue clonar, então a gente consegue ter vídeos feitos com inteligência artificial para onboarding de empresa. A gente entra no... Esses dias eu dei uma entrevista sobre deepfake mesmo. É complicado. A View do Google, a gente vai ter para fazer fotos, né? Pessoas, a gente tem o CREA, a gente tem o FreePic. Para vídeos, o View tá muito bom. O próprio filtro, né? A própria inteligência artificial transformando pessoas. Isso, para mim, ainda é assustador. Eu tenho Falando medo. nisso, tenho medo. Eu li bastante... Leio muito, né, a opinião das pessoas sobre essa questão, que é a questão nossa primordial, que é a mudança da relação das pessoas com a inteligência artificial. E a gente estava falando, até falei, que a Lumina, né? Lumina é uma psicóloga. Não é uma psicóloga, porque a psicóloga tem que ter estudado psicologia para isso, ainda que você coloque vários livros de psicologia lá. Mas as pessoas, de fato, estão usando inteligência artificial como psicólogo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. O que você acha disso? Tem muita gente usando. Eu acredito que o ideal é usar uma que esteja treinada, pelo menos minimamente, para, né, a gente afunilar, para ter certeza de que é algo que vai estar ali, né, te escutando. Claro, quando eu falo em termos de treinamento, por exemplo, a IA, se alguém falar, teve treinamento assim, né? Eu quero ficar perto de Jesus, onde meus parentes que já se foram. Então, a IA, ela tem que entender que isso, a pessoa está querendo dizer que talvez ela queira cometer, né, um suicídio. Não sei se pode falar, mas... Pode, um suicídio, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ter um treinamento para todo momento que a IA entender que aquela pessoa está com um pensamento muito triste, vamos dizer assim, depressivo, que ela precisa... Ela procure ajuda. Urgentemente, ou talvez até já enviar um número, alguma coisa assim, né? Então, eu acredito que ela pode, sim, auxiliar os terapeutas. E eu vou ser bem sincera e verdadeira. A terapia não é para todo mundo. Não, é para todo mundo, mas não é todo mundo que tem dinheiro para poder pagar. E isso é triste. Como eu falei, o ChatGPT é R$120. Falou que tem gente que não pode pagar. E não tem mesmo. Tem gente que não pode. Então, pensa só. Se a gente refletir sobre esse assunto, ela pode sim ajudar, talvez, esse pessoal que não teria com quem conversar. Né? Que não tem como, que talvez esteja num ambiente que não é legal. Sim. É sempre o que a gente fala, né? Com senso crítico. Exato. E daí a gente entra no senso crítico, ao invés de uma pessoa se apaixonar por uma IA que não tem consciência, entendeu? Então, é difícil opinar, é difícil falar. Eu acredito que ela vem como uma ajuda, porque ela tá ali 24 horas
contigo, diferente de eu ir numa terapia, mas ela não substitui o contato humano, ela não substitui uma terapia, a gente conversar, a gente entender e se abrir com um ser humano de verdade. Então, e não tem como, as pessoas já estão utilizando, já bastante se abrindo. E aí, queria te perguntar, a gente está acabando o nosso tempo. Primeiro, queria perguntar para você, voou, meu Deus, queria perguntar para você, assim, como é que a gente constrói uma cultura com consciência e ética na inteligência artificial? Agente, Difícil, eu gostei do agente, porque nós vamos ter sempre as pessoas que vão usar pro mal e sempre pro bem. Então, eu sou muito do time do bem, eu tenho um viés bem positivo. E já vai acontecer, já vai ter. Então, não adianta, a gente tem que ter uma governança, tem que cuidar dos nossos dados, mas a gente vai ter que aprender e vai ter que usar pro bem, porque é isso que a gente quer, né? Então, eu acredito que aprender, então, se a pessoa... 15 minutos por dia, 1 hora por dia, aprende inteligência artificial. Analisa, veja como é que funciona, veja pro seu eu. Tu viu que eu tive dificuldade ali falar em tantas ferramentas? Porque são muitas. Se tu me desse, Thaís, eu quero pro time de marketing, eu quero pra mãe de pet. Aí eu ia te falar pra mãe de pet, sabe? Então é isso que eu tô... Agora, esse site que você deu é maravilhoso, né? Que dá várias ferramentas ali. Exato. Mas também a pessoa fica muito... perdida também, então tem que cuidar. Sempre traz pra realidade, tenta não sentir uma ansiedade quanto a isso. Começa pelo feijão com arroz, o ChatGPT, de novo, mas o Perplexity. Primeiro analisa, veja a intenção que tu quer usar a IA, né, o que faz sentido, e aí, depois disso, começa a pesquisa. Fala com o Perplexity, com o Claude, eu vou falar outros não, com o Gemini, com outras coisas. Me manda uma DM. Vai usando, né? Isso é que eu queria terminar. Pra falar com você, pra ver o seu conteúdo, que é ótimo. Como é que a gente faz? Tá, no meu conteúdo eu tenho um canal no YouTube, que é Thaís Maia. Coloca inteligência artificial, que senão vão aparecer outras Thaís Maias. No YouTube, se o pessoal quiser ver o clone de IA, totalmente automatizado, sem um humano, eu falando inglês, é complicado, The AI Atelier, que é THE, AI, de inteligência artificial em inglês, Atelier, como se escreve normal. No Instagram, thaisma.ia. E no TikTok, thaisma.ia também. Vários canais. Isso, mas você tem um conteúdo muito bom, legal, você realmente domina isso. Tanto que eu estava aqui até preocupada, porque eu vejo como que é heterogêneo o conhecimento que as pessoas têm realmente sobre inteligência artificial. Minha mãe agora, por exemplo, começou a fazer com as questões médicas dela. E ela vai lá e chega no médico e fala, olha aqui, eu posso ter isso. E várias vezes já aconteceu de dar certo. Do médico não ter pensado, olha só, você está subsidiando alguma informação ali. Mas também, óbvio, que isso também deixa as pessoas enlouquecidas, porque você pode ter 1 zilhão de sintomas que Então é isso, é parcimônia, né? Exato. Senso crítico, como tudo na internet. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida, tudo na terra de ninguém, que é a internet. Exato, a gente precisa de pensamento crítico, começa na base. Começa a gente questionando tudo. Deepfake agora, vídeo, será que a pessoa é verídica ou não? Isso. Se questione a fonte. Fake news. Exato. A gente tem que sempre questionar. Olha, eu queria muito agradecer Obrigada sua vinda. Você é demais. Você Obrigada, digo mesmo. Uma entusiasta e sempre positiva, com muita informação. Vejam os canais dela mesmo, que vale a pena. Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também. Eu agradeço todo mundo aqui que participou. E obrigada pelo convite. Até a próxima.